Se você tem um MacBook Air M1, M2, M3, M4 e M5, eu acho bem mais difícil, e tá travando, tá tendo algum problema que não tá fluido as suas coisas, não tá saindo, principalmente o Mac Air M1 e M2 são Macs mais antigos, você pode ter ele por mais tempo, ele pode estar dando alguns probleminhas de travar e eu vou estar dando algumas dicas do que você pode estar fazendo para poder deixar o seu Mac 3 vezes, 4 vezes mais rápido, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tenho um Mac Air M1 de entrada, 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, há 5 anos já, e esse Mac, por um minuto eu pensei que eu ia ter que trocar ele para uma linha melhor e eu já tô pensando nisso, mas ele tava fazendo eu forçar querer essa troca, porque esses tempos atrás ele deu um problema muito grande, que foi o seguinte: ele simplesmente, eu abri o Lightroom, a Gabi abriu o Lightroom para poder fazer uma edição e ele começou a dar tela roxa e desligar do nada, e eu comecei a entrar em choque, falei, meu Deus, meu computador tá queimando, tá indo embora já, não tá aguentando mais, e eu já tava ciente que ele não tava dando mais conta do trabalho, achei que conta de atualizações e melhorias no software foi ficando cada vez mais pesado, isso que eu ainda uso o DaVinci e o Lightroom apenas, e muito pouco o Photoshop, e ele não tava dando conta. Só que 5 anos eu nunca formatei ele, eu nunca fiz nada nele, então ele tava assim, tudo que eu baixava, tinha muita coisa, eu acho que provavelmente ficou no Mac e não foi desinstalada por completo. E o que pode estar acontecendo é pesando o seu computador. E que é a primeira coisa que eu vou falar pra vocês: elimine os armazenamentos possíveis, o máximo de coisa que você tiver aí dentro. Não deixe, se você ainda mais tem um Mac de 256 GB de armazenamento, assim como o meu, evite deixar muita coisa nele, deixa um espaço de pelo menos 80, 90 GB para ele funcionar. Leve, pelo menos 50 GB tem que ter livre ali para ele poder funcionar. Então use somente o essencial dentro dele, exclua tudo, se possível compra um SSD, eu sempre dou essa dica para vocês, compra um SSD externo e use as coisas no SSD externo para você conseguir deixar o computador livre. O Mac, a linha Apple, tanto o iPhone, os Macs, funcionam com armazenamento leve, tem que estar 100% ali vazio, com o mínimo de coisa possível para ele funcionar muito de boa. Quanto mais você enche, mais ele vai travar, mais lento ele vai ficando. Outra coisa, dica principal aqui, é você limpar a cache do seu computador. Tem uma dica que eu posso dar pra vocês, é muito simples. Eu vou até fazer aqui junto com vocês e vou colocar aqui pra gravar minha tela, pra mostrar como que você pode estar fazendo isso. Uma dica muito básica, mas tome cuidado, tá? Porque isso pode pode excluir algumas coisas sua. A cache não, então tem que fazer de uma maneira correta. Vou mostrar aqui de uma maneira básica como que vocês podem estar fazendo uma limpeza de cache, que é muito simples. Isso já vai eliminar alguns gigas aí no seu armazenamento se você nunca limpou a cache do seu computador. A cache são simplesmente arquivos que são criados para ficar rodando ali em segundo plano do seu, exemplo, YouTube. Se você abrir o YouTube, ele tem uma cache para poder armazenar informações, para você reabrir ele e ele tá ali com as informações. Então o que acontece? Vai vir aqui no seu Finder, depois você vai vir aqui em Here, vai apertar, se eu não me engano Here, você vai apertar aqui o Option, ele vai aparecer, olha, biblioteca, tá vendo? Eu aperto, ele aparece biblioteca. Então você vem aqui em Here, aperta, ele apareceu biblioteca, clique em biblioteca. Ele abriu aqui a biblioteca, o que vocês vão procurar aqui dentro? A gente vai procurar caches. E isso aqui são todos caches que eu já abri. Eu sempre excluo isso aqui direto. Então, você pode vir aqui, dar um delete, vir aqui na sua lixeira e deletar. Olha o que vai acontecer. Eu tava com 94 GB, ele já foi para 95 GB. Foi 1 GB somente de cache. Isso que eu excluo direto. Então, só de você limpar essas caches, vai melhorar muito já o desempenho do seu computador, ele vai ficar muito mais leve. Se você tem muita coisa, se você não tem, ele não vai mudar muita coisa. Vocês podem ver que ele já abriu novamente algumas caches, que são coisas que já tem aberto aqui, tá aberto aqui o QuickTime, o Safari e o Finder, ele gera algumas caches já novamente. Então esse aqui não tem problema você excluir, já vai dar uma boa limpa. Eu consegui eliminar 1 GB com 2 dias sem excluir a cache. Outra coisa que você pode estar fazendo, que foi o que realmente resolveu o meu problema. Isso é um pouco mais complexo, exige um pouco mais de paciência, de tempo para você conseguir. Então eu tirei esse tempo para poder resolver isso. Hoje a gente tem inteligência artificial para gerar prompts pra gente e resolver muita coisa que a gente não sabe. Eu teria que ser um programador ou saber muito para poder executar isso aqui. Vocês vão abrir aqui o terminal de vocês, que é isso aqui, ó. Tá aberto aqui. E essa parte aqui é onde só gera comando, só funciona por comando e ele consegue acessar o nosso Mac por inteiro. Então aqui você tem que tomar cuidado, tem que prestar bastante atenção no que você tá fazendo e o que você vai pedir para sua inteligência artificial. Eu vou falar aqui para vocês que você deve falar para ela. Seguinte, você vai pedir para sua inteligência artificial ChatGPT, Claude, principalmente esses dois são bem inteligentes para gerar prompt. Vai falar para ele, ó, sei lá, eu trabalho com audiovisual, vou dar um exemplo aqui meu. Eu trabalho com audiovisual, eu tenho um Mac Air M1, 256 GB, 8 GB de RAM e ele tá travando, eu preciso melhorar a velocidade
velocidade dele, deixar ele muito mais fluido, mais rápido. Só que eu quero que você faça uma limpeza no meu computador, tire as coisas inúteis dentro dele, deixar ele cada vez mais rápido, fluido, com velocidade o suficiente, como se fosse original e tudo mais, sem excluir as coisas mais importantes. Aí você cita o software que você trabalha, exemplo, eu falava que eu trabalho com Lightroom, DaVinci Resolve, Photoshop, e eu não quero que você exclua as coisas mais importantes dele, somente as coisas que realmente não vão fazer falta e vão eliminar muita coisa. E aí você vai mandar isso pra ele vai gerar um prompt. E aí o que você vai fazendo? Eu recomendo você fazer isso no celular. Ele gerou um prompt, você vai, tira a foto da execução do prompt, o que vai acontecer com esse prompt, ele vai executar e manda pra ele, ó, aconteceu isso. E você fala, ó, não mudou nada, ele fica acompanhando isso, as gigas do seu computador, se ele tá diminuindo, se ele tá aumentando, como que tá indo as coisas, entendeu? E vai pedindo pra ele gerar vários prompts, e manda foto, ó, não melhorou, seja ainda melhor, otimize mais, busque mais informações, sempre exigindo mais da sua inteligência artificial para ela gerar prompts cada vez melhor. Com isso, automaticamente uma hora você vai chegar e vai ter excluído, mas sempre priorize e fale para sua inteligência artificial que você não pode perder nada de importante, você não pode deletar o que é importante, ele vai gerar prompt específico para isso, para não acessar áreas que danifiquem o seu computador, que exclua coisas importantes para você. E eu fiz isso durante ali 40 minutos, 50 minutos executando prompts e mandando informações para ele, foto do que estava gerando, porque se você manda foto para ele, ele vai ler se esse prompt funcionou ou não, ou executou. Especifique também o modelo do seu Mac, para ele saber como ele vai agir. Com isso, sem brincadeira, eu eliminei 40, 50 gigas do meu computador. Ele tava com 30 GB livres. Eu fiz uma limpeza, ele foi para 40 GB livres. Tirei alguns vídeos que tinha ali dentro, fiz uma limpeza boa. E aí eu comecei a executar prompts. Eu eliminei 40 GB do meu computador. Ele foi para 90 GB. Hoje ele roda muito fluido. E fora que eu já tive 95 GB livres, assim, de boa no meu Mac. Só que ele não tava rodando tão fluido quanto isso aqui. Eu acho que tinha algumas coisas que estavam atrapalhando a usabilidade dele. E hoje eu consegui chegar num resultado muito legal. Essas são as dicas para você conseguir extrair o melhor do seu Mac, voltar a funcionar como ele funcionava antes, sem travar, muito mais fluido e muito melhor. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa dica. Se você executou e deu certo, comenta aqui que vai ser um relato muito bom para as pessoas confiarem e também fazerem isso. Foi isso. Deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Valeu, falou e fui!